Todavia, antes de participarmos da ceia do Senhor, eu gostaria de ler uma passagem aqui do livro de Atos, aonde o apóstolo Paulo, através das atitudes que tem nesse momento, nos ensina muito, dentre outras coisas, em relação a essa questão da disciplina da submissão. A disciplina da submissão é algo que tem sido uma luta para nós desde o Jardim do Éden. Há no ser humano uma tendência de não submissão. Deus nos pede algo e nós nos inclinamos a fazer exatamente outra coisa, geralmente a fazer do jeito que entendemos que é o certo, que é o correto. Alguém nos pede alguma coisa e a nossa tendência é rejeitar aquilo, porque a submissão é algo extraordinariamente difícil para nós. Abrir mão, doar, entregar, renunciar, se submeter é um dos maiores desafios que nós enfrentamos enquanto nesta jornada humana. E o texto que relata este momento na vida do apóstolo Paulo tem algumas lições que podem nos ajudar nesta noite. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 27. E nós vamos ler apenas 5 versículos aqui, a partir do 32. Nós vamos ler do 32 até o 38. Eu não quero me estender muito nesta reflexão, porque quero que celebremos a ceia do Senhor com tempo, com tranquilidade, com paz no nosso coração. Você achou o livro de Atos? O livro de Atos é a continuidade da história de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam os fatos do ministério terreno de Jesus, enquanto Ele esteve conosco em corpo, realizando a sua obra de resgate, a sua obra de restauração. Os milagres, os ensinos de Jesus estão ali registrados nos evangelhos, e depois que Jesus é morto, ressuscitado e levado aos céus, o livro de Atos mostra que a obra que Jesus começou, ela continua agora na ação da terceira pessoa da Trindade, por meio do Espírito Santo, que continua agindo, que faz com que a presença de Jesus siga atuando, e aquilo que Ele começou a fazer prossiga através da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós chamamos de o corpo místico de Cristo, porque a igreja é constituída por todos aqueles que em todos os lugares tiveram um encontro com Jesus, assim como o apóstolo Paulo teve lá no caminho de Damasco. O livro de Atos, no capítulo 9, vai contar essa história. Mas aqui é um pedaço da história em que Paulo já está cumprindo também o seu ministério. Ele já está quase no fim do seu ministério, quando vai ocorrer estes fatos que a gente vai ler aqui agora, onde o capítulo 27, o versículo 32 diz assim: então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. O batel é um barquinho, é um bote. Eles cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vocês. E havendo dito isso, tomando o pão e tendo dado graças a Deus na presença de todos, partindo, começou a comer.
E tendo todos já bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Abençoa-nos agora mediante a reflexão nesse texto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, teríamos que ler o capítulo 27 todo do livro de Atos, mas vai demorar, porque a gente precisa ter alguns desafios na nossa vida. E o desafio que eu quero deixar para você é que, chegando em casa hoje, você leia o capítulo 27 de Atos para entender todo esse contexto do momento em que Paulo está sendo mandado para a Itália e o navio no qual ele está vai naufragar. Capítulo 27 de Atos. Quando chegar em casa hoje, antes de assistir o Fantástico, alguém ainda assiste o Fantástico ainda? Eu nem sei se não existe Fantástico, acho que acabou, né? Nem tem mais. Mas antes de assistir qualquer coisa, abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 27, e leia essa história para você entender todo o contexto, porque aqui eu vou falar só do momento da ceia. Só do momento em que Paulo está celebrando uma ceia, num momento muito especial da vida dele. No momento em que as pessoas que estão ao redor dele não quiseram, por preconceito, por resistência e por natureza humana, submeterem-se ao conselho que ele havia dado. O capítulo 27 começa contando que Paulo, que está preso por conta de ter pregado o Evangelho, está preso por conta de ter anunciado, de ter estado durante todo o tempo da sua vida dentro do propósito de Deus. O apóstolo Paulo viveu dentro do propósito de Deus para a sua vida. Desde o momento que ele entregou a sua vida a Jesus, que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a viver proclamando que ele estava nas trevas e Jesus Cristo o trouxe para a luz. Jesus Cristo abriu os olhos dele, ele que antes perseguia a igreja, e ele, por conta da sua fé, passou a ser alguém perseguido até o ponto em que está agora preso, sendo enviado até Roma para passar por um julgamento. E o texto que nós lemos aqui no capítulo 27 conta que Paulo é entregue a uma autoridade romana, a uma autoridade da corte augusta. Ele se chama Júlio, esse comandante a quem Paulo é entregue. É alguém experimentado, é um soldado, alguém que conhece das coisas do mar e da guerra, e Paulo está sob a custódia dele, e ele tem um certo carinho, uma simpatia, ele se afeiçoa de Paulo, e ele pede aqueles soldados que estão ali a que cuidem bem do apóstolo Paulo. E antes do navio sair, você vai ler lá no capítulo 27, o apóstolo Paulo diz para eles assim: não vamos partir agora, porque há um prenúncio de que uma grande tempestade se levanta e nós teremos perigos que enfrentaremos. Mas o Júlio aqui, o capitão, ao invés de dar ouvidos às palavras de Paulo, o texto lá aqui vai dizer que ele confiava mais no piloto, ele confiava mais na tripulação, e ele no versículo 11 diz que o piloto, ele cria no piloto e no mestre da embarcação, menos no que aquilo do que Paulo dizia. A gente vê nesse texto uma dimensão da vida de Paulo que a gente pouco valoriza, mas o apóstolo Paulo tinha um ministério profético também. Ele tinha um relacionamento com Deus em que Deus conversava com ele, e Deus revelava a ele o que ia acontecer, e Deus mostrou para ele.
Uma outra dimensão aqui da vida do apóstolo Paulo que aparece para nós é que Paulo é alguém que conversava com Deus. É alguém que tinha uma vida de oração, porque é assim, depois que Jesus foi ao céu, que nós conversamos com Deus, é através da oração. E Paulo vai conversar aqui com essa autoridade e diz para ele, olha, o Deus de quem eu sou, Ele conversou comigo, e Ele me disse que nós enfrentaríamos uma tempestade. Não foi dado ouvidos, e o texto vai seguindo, e aqui no capítulo 14 diz que quando eles estão chegando na Grécia, um pé de vento chamado, olha o nome do vento, Euroaquilão, parece palavrão, né? Euroaquilão, é um pé de vento que se levanta e começa a colocar o navio em perigo, eles começam a sossobrar, começam a experimentar uma tempestade e precisam aliviar o navio, jogar fora o que estão carregando. A tempestade é tão forte que eles precisam começar a deixar as coisas de lado, e a coisa vai ficando tão complicada que eles acabam ficando à deriva, eles acabam ficando ao mar, sem condições de controlar aquele navio. E o apóstolo Paulo, ele então vai dizer para aqueles homens, o Deus de quem eu sou, ele vai dizer isso aqui no versículo 22. Depois que as pessoas passam por aquele momento terrível, ele, em palavras hoje nossas, ele vai dizer assim, eu não avisei vocês? Põe para nós o versículo 22, querida irmã. Quem está lá é a Isis? Atos 20. Oi, Camila, tudo bem? Deus abençoe. Atos 27 e 22. O apóstolo Paulo diz assim, agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O apóstolo Paulo tem uma atitude ali semelhante àquela atitude que eu admiro. Uma atitude que se resume a uma frase que uma vez eu ouvi num filme. Eu assisti um filme em que havia um médico trabalhando numa situação de UTI muito debilitada, com muita dificuldade, chegando pessoas ali com problemas, pessoas com dificuldades, e chega alguém lá numa situação extrema, e as pessoas dizem assim, vamos desistir, para isso aqui não tem jeito. E aquele médico se levanta e ele diz assim, no meu plantão ninguém morre. No meu plantão ninguém morre. E ele tira de onde não tem condições e consegue salvar a vida daquela pessoa. É mais ou menos a mesma coisa que ele está dizendo ali. Não se perderá nenhuma vida, mas somente o navio. Isso nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que mesmo estando dentro da perfeita vontade de Deus, mesmo cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas, tudo aquilo que Deus nos mandou fazer, nós estamos fazendo, assim como aquele irmão que testemunhou aqui pela manhã, tendo recebido Jesus como Salvador e estando no centro da vontade de Deus, sobre as nossas vidas, muitas vezes vão se levantar ventanias, vão se levantar tufões, mesmo a gente estando fazendo tudo certinho, vai ter momento na nossa vida em que nós vamos enfrentar o vento forte batendo sobre nós. Esse texto está registrado aqui para nos mostrar que se o apóstolo Paulo passou por isso, por que nós também não passaríamos? O que nós precisamos ter como instrução é olhar para a maneira como ele passa por isso. O vento vem, a tempestade chega, mas o que importa é a maneira como nós nos portamos diante dela. E a maneira como ele se porta aqui é uma maneira cheia de fé e cheia de esperança. No meu plantão ninguém morre. Pode estar batendo vento, pode estar entrando água, pode estar acontecendo todo o sossobrar do navio. O Deus de quem eu sou conversou comigo e Ele me disse que nada se perderá.
nós podemos perder amigos, podemos perder família, como canta o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Nós podemos passar por muitas dificuldades, mas o nosso Deus é maior do que o vento. O nosso Deus está no controle da história e Ele não perdeu a mão. E porque Ele está cuidando de nós, nenhuma vida se perderá. Aquele navio se perdeu, o trigo que eles carregavam foi lançado ao mar. Os pertences, os valores, os bens, todos se perderam, mas as vidas todas foram salvas. O texto diz que eram mais de 270 pessoas, vidas. Os bens, aquilo que eles estavam carregando, tudo aquilo pôde se perder, mas as vidas elas foram preservadas, porque a postura daquele homem, ela se repete aqui em vários momentos, como no versículo 25, em que ele diz: tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. É necessário, contudo, irmos em direção à ilha, seguirmos em frente. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós estivermos investindo tempo conversando com o Deus de quem nós somos, aquilo que Ele colocar no nosso coração, nós podemos nos colocar com esperança e com fé de que há de ocorrer assim como Ele falou. Antes de falar de Deus aos homens, eu sempre digo isso, nós precisamos falar dos homens para Deus. Antes de falar de Deus para as questões, para as dificuldades, nós temos que falar para Deus dessas dificuldades e dessas questões. Nós precisamos reaprender o ouvir e o conversar com Deus. Quando eu falo de alguém para Deus, certamente Deus agirá e Deus fará conforme a sua misericórdia, conforme a sua palavra, conforme o seu perdão. Nós podemos passar então por dificuldades. Não é porque a gente está obedecendo a Deus direitinho que não vai vir problema na vida da gente. A Bíblia nunca nos prometeu que nós teríamos uma apólice completa contra incêndio, roubo e furto no momento em que entregássemos a nossa vida a Jesus. O que a Bíblia nos promete é que Deus estaria conosco e Ele está conosco, Ele está contigo, independentemente da ventania que você esteja enfrentando. O vento está batendo, mas se você está conversando com Deus, a promessa dEle é de que nenhuma vida se perderá. Nós poderemos perder dinheiro, poderemos perder amigos, poderemos perder até amizades e familiares, mas o Senhor é conosco e a sua promessa se cumprirá nas nossas vidas. O apóstolo Paulo está no meio dessa dificuldade, mas a atitude dele é uma atitude de fé. No meu plantão, ninguém vai morrer. Que essa atitude também possa ser a minha e a sua, em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. A nossa atitude seja a atitude de homens e mulheres que, conversando com Deus, encontram as possibilidades para que a excelência, a unidade e a comunhão, os sinais da presença de Deus que trazem ânimo, possam aparecer por onde quer que nos andamos. A confiança de Paulo é tão grande que ele chama aquelas pessoas para uma celebração de uma ceia. Ele diz aqui no versículo 33, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. O vento estava batendo, a chuva caindo, todo mundo tentando se esconder ou alcançar um pedaço de madeira no qual se agarrar, e Paulo diz, vamos comer. Só quem está em paz com Deus, só quem está em comunhão com Deus, tem possibilidades de encontrar esse tipo de paz, o shalom, aquela paz que independe das circunstâncias.
Não importa o que esteja acontecendo, o mundo está caindo, a guerra está eclodindo, a água está surgindo, mas eu estou em paz com Deus, e em paz com Deus eu vou comer. O apóstolo Paulo então chama aqueles homens para que comessem alguma coisa. Ele diz, já é hoje o 14º dia, a gente está sem comer. Exorto-vos que comai alguma coisa, para que a vossa saúde esteja resguardada, porque nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça de qualquer um de vocês. O Deus na presença e deu graças a Deus na presença de todos. Eu quero fazer só uma alegoria desse chamado de Paulo com aquilo que nós vamos fazer aqui nesta noite, celebrando a ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor simplesmente achando que isso aqui é um rito ou algo que possa lhe proporcionar uma bênção, simplesmente pelo ato de participar desse momento, é algo que ao invés de saúde, vai trazer doença e angústia para o nosso coração. Participar da ceia do Senhor implica em saber do que está participando. Isso aqui é altamente espiritual. Esse pão é pão. O corpo de Cristo não está aqui. Este suco de uva é suco, é uva. O sangue de Jesus não está aqui. Portanto, participar deste momento com dignidade, com saúde, é saber que nós estamos em aliança com Jesus, e isto aqui é uma memória daquilo que Ele fez por nós, é uma lembrança. Eu me lembro do dia que eu encontrei com Jesus. Você se lembra do dia que você se encontrou com Jesus? Eu me lembro exatamente como se fosse ontem, do dia que eu me encontrei com Jesus. Eu tinha 19 anos, estava completamente perdido, desorientado, à deriva como esse navio. Estava sendo levado sem eira e nem beira para lá e para cá, com 19 anos apenas. Mas Jesus me encontrou, Jesus me achou, e Ele conversou comigo, e eu conversei com Ele. E o Espírito dele está sobre mim, porque Ele me ungiu para seguir contando essa história e dizendo que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Eu passei a me alimentar da sua presença, estando uns com os outros. Eu passei a me alimentar da sua palavra, e a partir de então, experimentei uma saúde que eu nunca tinha experimentado antes. Uma saúde espiritual, porque Ele está comigo. Ele não está aqui, Ele não está aqui, Ele está aqui comigo, no meu coração. Ele está aí contigo, no teu coração, e participar deste momento, sabendo que Ele está conosco, renova a nossa saúde espiritual, renova a nossa disposição de continuar dizendo, ânimo. Está tudo ruim, está tudo difícil, está tudo em guerra, está chovendo muito, mas tende bom ânimo, o Senhor está conosco e a sua promessa é essa, nenhum fio de cabelo da sua cabeça cairá. Ele está conosco. E o apóstolo Paulo chama aquelas pessoas, e havendo tomado o pão, ele deu graças na presença de todos, e partindo, e começaram a comer. E tendo todos já bom ânimo, puseram-se também a comer, e eram ao todos 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Logo depois disso, alguns dos que estavam ali no navio, percebendo que a situação estava fugindo ao controle, e não querendo se submeter às palavras de Paulo, eles lançam os botes ao mar na tentativa de, vamos deixar os prisioneiros aí, eles que morram, e nós vamos fugir no navio. E o apóstolo Paulo diz para eles assim, para o capitão, para o Júlio, se eles saírem, se eles forem embora, eu não vou poder fazer o que eu estou dizendo que vou fazer.
Não poderá acontecer o que eu estou dizendo que vai acontecer. É preciso que eles fiquem. E eu encerro com esta reflexão. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, é melhor nos submetermos a Deus e àqueles aos quais Ele está constituindo como orientadores, como porta-vozes da sua vontade. É melhor entregarmos, é melhor renunciarmos a seguir fazendo as coisas do jeito que nós achamos que é o certo, para fazer do jeito que a palavra de Deus nos orienta. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, não desista, mas comece a orar e comece a esperar a voz de Deus te orientando e te dirigindo naquilo que você precisa empreender. Se você pular do navio, o que vai encontrar lá talvez sejam os tubarões, né? O Jonas, quando foi lançado do navio, encontrou um grande peixe. E o grande peixe, depois de ter feito com que o encontro dele com Deus fosse lá no ventre do peixe, depois coloca ele lá na praia. Passando por ventos, passando por dificuldades, conversemos com Deus e que Ele nos ajude a aprender o que é essa disciplina, a disciplina da submissão, da entrega, a disciplina que nos chama a, se quisermos seguir o Senhor, tomarmos todo dia a nossa cruz e nos colocarmos seguindo na sua vontade. A cruz não é nada daquilo que você pode estar pensando que seja a cruz. Às vezes a gente pensa que a cruz é a esposa, né? Outras vezes a gente pensa que a cruz é a sogra. Tem esposa que às vezes acha que a cruz é o marido. Mas não é isso. A cruz é abrir mão daquilo que você não quer abrir mão. A cruz é renunciar exatamente aquilo ao que você está apegado. O capitão do navio aqui, o Júlio, estava apegado na experiência do piloto. Nós muitas vezes estamos apegados à nossa habilidade, à nossa capacidade, à nossa inteligência. Estamos apegados à nossa riqueza, aos nossos talentos, e não queremos nos submeter a fazer a vontade de Deus. A disciplina da submissão nos liberta de querer que tudo seja do nosso jeito, para que a gente possa fazer do jeito da vontade de Deus. Se você tem vivido escravizado por esse desejo de querer sempre que se imponha do jeito que você quer, que seja feita a sua vontade, essa palavra nesta noite te chama a viver essa disciplina, a disciplina da entrega, a disciplina da consagração a Deus, da vontade, do sonho, do plano e de todo o amanhã, a fim de que possamos comer, a fim de que possamos ter saúde, porque o Senhor está conosco. Feche os olhos, baixe a fronte, eu quero orar por você nesta noite. Como servo de Deus, como pastor, como profeta, que vai à palavra de Deus. Eu não sou um profeta que pode dizer assim diz o Senhor, mas eu sou um profeta que pode dizer, eu fui à palavra do Senhor. E tendo lido a palavra do Senhor, o que Ele manda dizer para vocês nessa noite é, tende bom ânimo. No plantão em que Jesus está ali, ninguém morre. E Ele está conosco nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família, cada irmão, cada irmã aqui nesta noite, presente nesta celebração, em que nos lembramos que foi o Senhor quem morreu por nós. Não precisamos ficar querendo que seja só do nosso jeito, só da nossa vontade, só da nossa maneira, porque foi o Senhor que morreu. Então louvado seja o nome do Senhor.
Liberta-nos, ó Deus, do egoísmo. Liberta-nos, ó Deus, desse nosso jeito que se fecha, desse nosso jeito que não se abre na direção do outro. E que assim como Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao seu direito, antes foi obediente, e foi obediente até a morte na cruz, que nós também possamos nos submeter à Tua vontade, nos submeter uns aos outros, e experimentarmos a liberdade de viver para a Tua glória. Faz um milagre aqui, Senhor, nesta noite. Faz um milagre aqui, Senhor, hoje. Batiza com o Espírito Santo. Quebra todas as amarras, ó Deus. Cura as enfermidades. Oh Deus, Tu és o médico. O grande médico que pode todas as coisas e que tem a última palavra. Toca, Senhor, e queima. Opera, Senhor. Pois a Tua igreja, ó Deus, continua confiando na Tua promessa. Acalma o nosso coração, ó Deus. Assim como o Senhor acalmou aquele vento ali naquele mar revolto, que o nosso coração se aquiete e as nossas emoções, ó Deus, estejam equilibradas com o shalom, com a paz do Senhor. Derrama a paz, ó Deus, aqui nesta noite. Derrama a Tua bênção. A tão grande salvação que o Senhor veio trazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção.